Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Pai amado, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Rendemos a Ti, Senhor, meu Deus, toda a glória, toda a honra, toda a majestade, Senhor, seja dada ao Teu nome, Senhor, meu Deus. Obrigado pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor, meu Deus, por termos, Senhor, meu Pai, condições de Te adorar e de Te exaltar. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo final de semana, Pai, pela Tua glória sobre as nossas vidas, pela Tua graça e misericórdia, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo mal. Pai amado, que possamos oferecer a Ti aquilo que temos de melhor, Senhor, meu Deus, em toda sinceridade, em adorar ao Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor é digno, Pai amado. Nós sabemos que o Senhor é único, Senhor, meu Pai. No nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos nesta noite, Senhor, Te entronizar aqui neste lugar. Senhor, meu Deus, que o Senhor seja o único motivo, Senhor, meu Pai, de adoração nesta noite aqui, Pai amado. Que venhamos a nos esquecer, Senhor, meu Deus, de tudo aquilo que nos tira da Tua presença. Que venhamos a nos esquecer de tudo aquilo que atrapalha, de todo o empecilho, Senhor, meu Pai, e que nos dediquemos
totalmente ao Senhor, Pai, restritamente ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Pai, sabemos que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar, e grandes coisas acontecerão, e tudo será para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Glória a Deus, aleluias. Vamos adorar, continuar orando ao Senhor. Convido aqui o ministério de louvor para adorarmos a Deus. Vamos adorar o Senhor, começo, meio e fim. Amém? Glória a Deus, aleluia. Presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Que me amou sem olhar para trás. E quando eu penso em desistir, lembro que tu és por mim. Nem a morte e nem a vida, presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Meu Deus, de ti.
suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nem a morte e nem a vida, nem o presente ou o porvir vão me separar de ti. O teu amor me atraiu, eu não quero mais fugir. Como eu preciso estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Minha dor Ele levou, meu pecado Ele levou, minhas enfermidades levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Minhas maldições Ele levou, medos e aflições Ele levou, minha condenação levou, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador.
Glórias a Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador, eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Glórias, honra e louvor. Amém. Podem se assentar. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, bendito. O nosso Senhor é santo e poderoso, né? Então nós estamos aqui reunidos mais uma vez, após a sequência aí, né, dos 3 dias, né, de celebração pelo aniversário, né, do nosso ministério. A voz ainda está né, agora que está recuperando, né, mas o Senhor, Ele é bom, amém? Nós ouvimos, né, tantas bênçãos, né, tantos testemunhos, tantas palavras abençoadas, né, que os irmãos disseram aqui, proferiram, né, pregaram a palavra, os louvores que aqui foram entoados, né? Passamos aí 3 dias realmente, literalmente na presença do Senhor, adorando a Ele, exaltando e realmente celebrando a Cristo. É isso que nós devemos fazer, né? Nós devemos celebrar ao nosso Deus, e é maravilhoso isso, né? Termos essa oportunidade de agradarmos, de agradecermos e celebrarmos ao Senhor. E neste momento nós estaremos recolhendo, né, os dízimos e ofertas, né, para manutenção aí da obra do Senhor. E em relação a isso, né, aos dízimos e ofertas, eu tive observando, né, nesses 3 dias que nós estivemos aqui. Então, passa um filme, né, você puxa lá do começo, né, como foi o começo, depois os próximos dias, os próximos meses, o primeiro trimestre, o primeiro semestre, né, e depois completando aí 1 ano, né, e ver tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor nos deu condições, né, eu digo espiritualmente principalmente, né, mas também financeiramente, né, estrutura, nossa estrutura. Hoje, né, temos ali a casa, né, para dar apoio nas salas de aula, né, nos eventos que nós realizamos também. E eu pude observar, né, que tudo isso nós conseguimos, eu digo nós, porque é com o apoio de cada um, né, de todos aqui. E não foi necessário, né,
fazer nenhuma campanha de arrecadação, não foi necessário pedir nenhuma oferta especial. Meus irmãos, vamos ofertar para isso, vamos ofertar para aquilo, né? Vamos fazer isso, uma campanha disso, né? E eu pude observar, falar como que o Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel, como o nosso Deus é fiel, né? Apenas os irmãos, né, ofertando, dizimando, sendo fiéis nisso, né, o Senhor retribuiu tudo para nós. Hoje nós temos praticamente uma estrutura completa. Praticamente não, nós temos uma estrutura completa. É óbvio que conforme vamos crescendo, conforme as pessoas, né, as ovelhas vão chegando, é necessário um lugar maior, é necessário outras coisas, outros investimentos, mas eu tenho plena convicção de o que for necessário, o Senhor vai prover, o Senhor vai usar, e o Senhor vai mandar o recurso, porque Ele é o dono da obra. Tem uma célebre frase da minha sogra Rosilei: para onde o Senhor aponta, Ele paga a conta, amém? Então, quando estamos aí na direção do Senhor e Ele nos direciona, podemos avançar, porque Ele é o dono da obra, amém? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, né? E vamos adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas, e vamos tirar um corinho aí, né? Vamos recordar aquele lá do Te Agradeço, lá de trás, né? Amém? Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer, amém? Tira o fundo aí, por favor. Aleluias. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia, glória a Deus. Palmas para o Senhor, né? Então que nós sejamos gratos, né? Pela salvação da nossa vida, pelo ar que respiramos, né? Pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso dia, por tudo, né, que Ele nos permitiu que nós pudéssemos aí passar. Nessa oportunidade nós estaremos aqui, né, falando nesse culto de ensino da palavra do Senhor sobre o tema, né, nossa esperança, né? O pastor Carlinhos estará ministrando, né, sobre aquilo que o Senhor colocou no seu coração em relação a isso, e nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa esperança, né? A esperança da salvação, a esperança da ressurreição, a esperança que está em Cristo Jesus, né? Nós podemos dizer que a nossa esperança, ela não morre, amém? Né? O ditado aí fora é que a esperança
é a última que morre, mas a nossa esperança, ela está viva, ela permanece e permanecerá viva para todos sempre, amém? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Carlinhos, tem a oportunidade de ministrar nessa noite, para a glória do nome do Senhor, amém? Vamos ficar de pé e vamos recebê-lo com uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, e nesta oportunidade apresentamos a vida do teu servo, Senhor, o pastor Carlinhos, que estará com a incumbência, Pai amado, de ministrar a tua palavra, o teu ensino, que venha de encontro às nossas necessidades, venha de encontro, Senhor meu Deus, e a palavra encontre morada no coração de cada um, que possamos, Senhor meu Deus, escrevê-la na tábua do nosso coração, Senhor, no nome santo de Jesus, e que saiamos daqui, Senhor, renovados, porque a tua palavra tem esse poder. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Podemos assentar. Deus abençoe, Vitinho. Eu estava pensando, meditando em tudo aquilo que ocorreu, aconteceu esses dias, Foi tão maravilhoso aquilo que Deus, Ele nos proporcionou, Ele fez em nosso meio. Sou grato a Deus por Ele dar a oportunidade de eu ter completado mais um ano de vida, e o melhor, irmãos, na presença dEle. Então isso é gratificante para nós, e eu estou muito feliz com tudo que Ele fez. O tema, que Deus me colocou no coração foi justamente esse: nossa esperança. Fiquei buscando durante vários dias, ali antes da nossa festividade, no momento da nossa festividade, eu fiquei perguntando a Deus o que eu poderia falar no culto de hoje, no culto da palavra. Mas até mesmo eu tinha no meu coração que era a irmã Rayane que ia dar esse ensino. Eu achava que ela ia dar esse ensino no dia de hoje. E na hora que o pastor Marco Antônio me perguntou, eu até indaguei, achei que fosse ela, mas por que ela? Porque ela foi a primeira pessoa a dar o ensino quando nós inauguramos a igreja. Não sei se os irmãos se lembram. E fica marcado, são coisas que ficam marcadas. E eu achei que fosse, mas Deus aprove, irmãos, que fosse eu. E buscando em Deus uma palavra, o Senhor colocou esse tema, nossa esperança. E o pastor Marco Antônio, ele já adiantou aqui referente quem é a nossa esperança. Nós não podemos falar do Evangelho, pronunciar o Evangelho de Jesus. Eu creio que não, pode deixar. Só se os irmãos, tiver difícil para os irmãos enxergar aqui. Se tiver, pode apagar. Fique à vontade. E Deus colocou no meu coração, justamente referente a isso, a falar de Jesus. E quem é a nossa esperança? Eu faço essa pergunta aqui na introdução. Nós respondemos de bate-pronto para qualquer pessoa. A nossa esperança é Jesus Cristo. E quando nós vamos falar da palavra do Senhor, nós já de pronto lembramos: eu não posso falar da palavra de Deus sem mencionar a Jesus Cristo, aquele a quem morreu por cada um de nós. E Lucas 19:10, a palavra do Senhor, ela nos diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós estávamos outrora perdidos, e nós tivemos a oportunidade de conhecer, nós tivemos a oportunidade de receber o Espírito Santo em nossa vida.
e o Espírito Santo nos convencer que Jesus Cristo é a nossa esperança. Então, irmãos, esta palavra é uma palavra que fala muito forte aos nossos corações. Até quando nós começamos a digitar, a escrever, a rascunhar referente a este assunto, nós podemos até dizer, mas a igreja conhece Jesus, a igreja já sabe quem é Jesus, mas nós precisamos estar sempre lembrando quem é Jesus Cristo, como Ele veio, como se deu a vida de Jesus, como foram os eventos da vida de Jesus. Nós precisamos conhecer, para nós praticarmos ainda mais o Evangelho de Jesus em nossa vida, e trilharmos cada vez mais a nossa vida na presença do Senhor. Eu estava vendo algumas pregações de Billy Graham. Billy Graham, ele sentia o maior prazer em falar de Jesus. E quando nós vemos um homem afamado pelo mundo todo, e a palavra que ele mais falava era sobre Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a oportunidade que foi dada a nós, de um dia viver na eternidade com o Pai, aleluia. E quando nós ouvimos os vídeos de Billy Graham, nós nos alegramos, porque é isso mesmo, irmãos, é pregar sobre Jesus, é pregar sobre os feitos de Jesus, é pregar sobre a pessoa de Jesus, aleluia. Essa tem que ser a nossa maior satisfação, e apresentar este Jesus para aquelas pessoas que ainda não o conhecem, e dizer, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, aleluia, o Jesus homem, o Jesus menino, o Jesus que morreu por mim e por você, mas que ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está à destra do Pai. Então nós vamos ter condições de fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos falar de Jesus, nós temos que primeiramente, nós precisamos falar sobre a sua humanidade. Jesus foi homem, Ele nasceu de uma mulher, e tudo isso nós vamos ver aqui nesta oportunidade. Nós vamos falar aqui referente aos nomes, aos títulos humanos dados a Jesus. Nós vamos falar sobre a natureza humana de Jesus, e também sobre os parentes, os seus parentes, o grau de parentesco com algumas pessoas, e também das suas limitações. Irmãos, quando eu comecei a rascunhar e também a colocar os versículos bíblicos aqui, meu coração se alegrou muito, porque nós vamos entendendo e compreendendo quem foi Jesus, irmãos, como se deu a situação de Jesus, como Ele era conhecido, como Ele era chamado. Primeiro, Filho do homem. A palavra do Senhor, em Mateus capítulo 18, verso 11, a palavra nos diz, porque o Filho do homem veio salvar o que tinha perdido. Então, Ele era chamado o Filho do homem. Também nós vemos relatados em Mateus capítulo 26, verso 2, que diz, bem sei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do homem será entregue para ser crucificado. O próprio Jesus falando dele mesmo, falando do Filho do homem. Jesus era Deus, mas Ele estava entre nós como homem, em carne como eu e você aqui estamos. A palavra do Senhor também nos diz que Ele era chamado Filho de Davi.
E nós bem sabemos e vemos quando algumas pessoas, elas queriam ser curadas, conheciam realmente o que o Senhor Jesus, Ele fazia. A palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 20, verso 30 ao 31, aqui fala referente a 2 cegos. 2 cegos que estavam ali pelo caminho. E a palavra diz assim: e eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então o Senhor Jesus, Ele foi chamado Filho do Homem, Ele foi chamado Filho de Davi, Ele foi chamado o Homem. A palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos 17, 31, porque tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui está falando de Jesus, Jesus, o homem. Também em 1 Timóteo 2:5 diz: porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, irmãos, nós vemos pela palavra do Senhor, que assim como eu e você, Jesus veio a este mundo em carne e osso. E não é apenas uma lenda, é a palavra do Senhor que nos mostra isso, irmãos. Então é através da palavra que nós conhecemos e reconhecemos que Jesus, Ele era chamado Filho do Homem, Ele era chamado Filho de Davi, Ele era chamado Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza humana, Ele se fez carne. E Ele se fez carne por quem? Ele se fez carne por mim e por você. João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se fez carne por nós. Então aqui nós podemos falar que a natureza de Jesus, ela era também humana. Ele tinha a natureza divina quando ele estava com o Pai, e quando ele estava na terra, ele tinha a natureza humana. Ele estava entre nós, entre o seu povo. Também tornou-se semelhante aos homens. A palavra do Senhor nos diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. E onde está? Está em Filipenses capítulo de número 2, o verso 7 e 8. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é uma palavra fiel, esta é uma palavra verdadeira, onde nós podemos acreditar e crer que Jesus Cristo, o homem, esteve entre nós. E se nós, irmãos, formos questionados por alguém, que Jesus Cristo, Ele era o único filho de Maria, o que nós podemos dizer? Jesus, Ele tinha parentes, Jesus, Ele tinha irmãos, Jesus, Ele tinha primos, Jesus, Ele tinha parentes. Então Ele era um homem, irmãos, como eu e você, como nós somos. Então nós podemos dizer que Jesus Cristo, Ele é nascido de mulher,
Em Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, ele foi nascido de mulher. Lucas capítulo 2, verso 7 diz: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o num pano, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Deu à luz a seu filho. Maria deu à luz a Jesus Cristo. Então aqui nós estamos falando de uma criança. Jesus Cristo, ele nasceu da mesma maneira que eu e você nascemos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus, ele é da tribo de Judá. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 7,14: visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá. Então por isso nós tanto vemos as pessoas dizendo: o leão da tribo de Judá. Então quando as pessoas nos indagarem e perguntarem por quê leão da tribo de Judá, porque ele é descendente da tribo de Judá. Também nós podemos dizer que ele é descendente de Davi. Lembra lá de Judá, e de Judá veio vindo até chegar a Davi. E quando chega a Davi, aqui nós temos a descendência de Jesus Cristo. Romanos 1:3 diz acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia nos prova e nos mostra quem é Jesus. Lógico que nós não temos condições muitas vezes de lembrar todos esses versículos, mas nós aqui vamos ganhando base para poder dizer: eu sei quem é Jesus, eu sei da onde veio Jesus, eu sei que o meu Redentor, ele vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 29 e 30, a palavra diz: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto do seu lombo, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é uma promessa gloriosa, irmãos, e que se cumpriu para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Assim como foram ditos pelos profetas, se cumpriu em Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento era a sombra do que haveria de vir acontecer sobre Jesus Cristo, irmãos, aleluia. A palavra do Senhor, ela nos diz que haveria de nascer um menino, e esse menino seria o seu nome, ou teria o seu nome maravilhoso, Deus forte, maravilhoso Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Esse é Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra é clara, irmãos, e ela deixa registrado isso para todos nós. Então maravilhoso é nós falarmos de Jesus e sabermos que tudo se cumpriu conforme estava escrito na palavra do Senhor. Tinha parentes carnais, como eu já disse. João 2:12 diz: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, e os seus irmãos,
e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Quem desceu, irmãos? A mãe de Jesus. E quem mais? Os seus irmãos. E aqui não está falando irmãos apenas a comunidade que estava com ele, mas os seus irmãos de sangue. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, aleluia. A palavra é que nos mostra, a palavra é que nos prova verdadeiramente quem é Jesus, aleluia, para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E quarto, limitações humanas. Será que quando nós olhamos para a questão das limitações humanas, o que nós podemos entender, o que nós podemos compreender? Eu acho que não está aqui, né? Pulei então, mas tem aqui as limitações humanas. Depois eu mando o estudo completo para os irmãos. Limitações humanas. Quais são essas limitações? Quando você anda muito, quando você corre, ou quando você trabalha, o que você sente? Cansaço. E o sol escaldante, o que mais você sente? Fadiga, calor. Ninguém vai sentir sede, só eu. Jesus sentiu sede. E quando você faz um jejum prolongado, o que você sente? Fome. Então Jesus, irmãos, ele teve essas limitações, as limitações que eu e você temos. E quando nós vemos ali um monte de picanhas em uma churrasqueira, nós somos o quê? Tentados a comer, principalmente, né, irmã Rosilei, aquelas gordurinhas. E assim como nós somos tentados com coisas simples, Jesus foi tentado também, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Imagine só, quando o Senhor Jesus, ele chega junto de Marta, e Marta começa a chorar perante ele. O que o Senhor Jesus fez? Chorou, ele sofreu, assim como nós também sofremos. E aqui mostra, irmãos, tudo isso, para poder mostrar para mim e para você, que Jesus como homem, ele padeceu as mesmas coisas que eu e você padecemos hoje. Nós, irmãos, nós não estamos livres de passar por tudo isso. O Senhor Jesus, ele sofreu e ele passou tudo isso. Ele teve as mesmas limitações que eu e você tivemos. Teve sede. Olha o que diz a palavra do Senhor em João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, o que o Senhor Jesus disse? Tenho sede. Tenho sede. Olha só, quando o Senhor Jesus, ele chega perto daquele poço, e ele vê ali uma samaritana, o que ele diz para aquela mulher? Dê-me de beber. Jesus teve sede, assim como eu e você também temos sede. Jesus, ele teve fome. A palavra do Senhor, ela nos diz que quando o Senhor Jesus, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Mateus capítulo de número 4, verso de número 2, nos diz isso. E a palavra do Senhor também nos diz em Mateus 21 e 18, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Irmãos, Jesus, o homem, passou as mesmas situações e limitações que nós passamos. João 11:35
nos fala que Jesus chorou. Jesus chorou juntamente com Marta, quando ficou sabendo ali e vendo aquela situação. Jesus sabia de tudo que iria acontecer. Jesus sabia que a morte de Lázaro era para a glória de Deus, era para a manifestação do poder de Deus entre o seu povo. Mas Jesus, vendo a aflição dos seus amigos, ele chorou. E nós também choramos, irmãos. Nós choramos um com o outro quando nós vemos que uma pessoa está passando por alguma situação. Nós temos orado por uma pessoa, irmãos, e muitas vezes quando nós estamos orando por esta pessoa, nós choramos, porque nós vemos a dor, o desejo e a vontade dessa pessoa em ficar liberta. Então nós choramos e pedimos: Senhor, liberta mesmo. Senhor, realiza o desejo do coração dele, para que ele realmente seja liberto, para a honra e glória do teu nome. E muitas vezes nós choramos por isso. Cansou-se, Jesus cansou. Como homem, irmãos, ele tinha as limitações, como eu já disse. E a palavra do Senhor em João capítulo 4, verso 6, a palavra diz que é a mesma passagem da mulher samaritana, que diz, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Então o Senhor Jesus, ele também se cansou. João capítulo de número 6, número 4, verso 6. Ele foi tentado. Lembra quando Satanás tentou Jesus em Mateus capítulo de número 4? Assim como o Senhor Jesus, ele foi tentado, da mesma forma nós somos tentados nos dias de hoje. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar e prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, em tudo aquilo que ocorreu com o Senhor Jesus, e saber que nós também somos homens limitados. Nós não somos super-heróis, nós somos limitados. Por isso precisamos nos atentar e prestar atenção nas coisas que estão sendo ofertadas em nossos olhos, em nossos ouvidos, em nossa fala. Nós precisamos nos atentar em tudo aquilo que é ofertado para nós nos dias de hoje, porque assim como o Senhor Jesus foi tentado, eu e você também somos tentados todos os dias. Porém o Senhor Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou, ele não vacilou. Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi tentado sim, mas ele não pecou. Então eu e você também podemos resistir às tentações. Como, irmãos? Nos fortalecendo nos exemplos de Jesus. Por isso nós estamos falando sobre Jesus, porque Ele é o maior exemplo para nós, em tudo, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sofreu. Diz a palavra do Senhor em Atos 17:3, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Jesus, ou é este Jesus que vos anuncio, esse Jesus que vos anuncio, é esse Jesus ao qual eu estou falando para você,
louvado seja o nome do Senhor. Ele sofreu, ele padeceu, aleluia, mas ele não desviou pelo caminho, ele seguiu em frente, porque lá na frente havia uma cruz, e ele padeceu naquela cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, irmãos, aleluia, para nos dar a oportunidade, irmãos, de sabermos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela se cumprirá em nossas vidas também. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Assim como o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, irmãos, se nós morrermos e descermos à sepultura, nós ressuscitaremos também. Então por que pregar sobre Jesus? Porque Ele é o nosso maior exemplo, irmãos, a seguir. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, aqui em 1 Tessalonicenses 4:13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Oh, aleluia, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a nossa esperança, é a esperança de um dia que nós, se nós descermos à sepultura, nós vamos ressuscitar e encontrar com Ele nas nuvens, irmãos. E se a palavra do Senhor se cumpriu no passado, a palavra do Senhor está cumprindo hoje, a palavra do Senhor, ela cumprirá na minha vida e na sua vida, irmãos, aleluia. Por isso, nós precisamos ficar na presença do Senhor e conhecer cada dia mais o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que também Ele morreu, mas Ele morreu e ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15 verso 3 diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Jesus morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jesus morreu pelo meu pecado e pelo seu pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então esta parte não está aqui no slide, eu mando para os irmãos posteriormente, irmãos, amém? A natureza, a sua natureza. A palavra do Senhor em Mateus 22:42 diz, que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Por ele vir da descendência de Davi, nós podemos chamá-lo de filho de Davi. Quanto à sua origem, filho do homem, o ideal de humanidade. Quando nós olhamos todos esses passos que nós já falamos referente a Jesus, nós entendemos que Ele, como Filho do homem, Ele é o ideal de humanidade, porque Ele cumpriu tudo o que está escrito na palavra do Senhor referente a Ele. Também podemos dizer aqui que Ele é o Filho de Deus, a divina essência, porque Ele esteve entre nós, mas como Deus, irmãos,
ele venceu todas as adversidades terrenas. Ele sofreu açoite como homem, mas como Deus, ele sabia de todos os seus desígnios. E lá ele via, em cada chicotada, ele via ali e contemplava o irmão João. Em cada chicotada ele contemplava a irmã Adriana. E quando ele estava naquela cruz ali pregado, ele contemplava a mim e a você, irmãos. Então a excelência da glória divina estava sobre Jesus, aleluia. Então ele é de natureza divina, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quanto ao seu caráter, ao caráter de Jesus, primeiro, absolutamente perfeito, imaculado, único, aleluia. Ele é completo. Quando nós falamos de caráter, e quando Paulo ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 11 verso 1, onde Paulo diz assim: sede meus imitadores, pois eu de Cristo. Paulo está falando aqui sobre o caráter de Cristo, e Paulo não está falando sobre ser Deus, mas Paulo está falando sobre o caráter, sobre as atitudes, sobre tudo aquilo que Jesus passou, e Paulo também passou, e nós também podemos passar, mas nós não vamos desistir, porque Jesus não desistiu de nós, irmãos. Jesus não desiste de você. Ele não desistiu no caminho do Gólgota, Ele não desistiu na cruz do Calvário, Ele não desiste de você. Hoje que Ele está à destra do Pai, Ele está à direita do Pai, do Todo-Poderoso. Ele está ali, irmãos, aleluia. Ele não desistiu de nós. Ele não desiste de nós, irmãos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, sobre o caráter, a encarnação da divina perfeição. Jesus, um ser perfeito, aleluia. O único homem perfeito. Nós podemos buscar a cada dia através do fruto do Espírito em nós, a perfeição, mas o único homem perfeito, Jesus Cristo homem, habitou entre mim e você, para nos dar o exemplo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus 27 e 24 diz, que Pilatos, quando Jesus foi levado até ele, Pilatos vai até a água e lava as suas mãos, e diz que não tinha nada, não havia nada que o fizesse condenar a Jesus. E ele fala mais: eu estou livre do sangue deste inocente. Oh, irmãos, é maravilhoso falar de Jesus e saber que Jesus, Ele passou todas essas situações como homem, irmãos, sentindo as mesmas dores que nós sentimos, sentindo as mesmas coisas cotidianas que nós sentimos. Ele veio como homem, mas morreu como um Deus, e está vivo com o Pai. Ele está ali, irmãos, aleluia, intercedendo por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto aos seus ofícios, eu fui colocando aqui aquilo que eu fui sentindo no meu coração. Jesus Cristo, Ele é o nosso professor, porque todos os passos que Jesus deu, Ele nos ensina alguma coisa.
Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para salvar a mim e a você. Jesus Cristo, Ele é o nosso Rei, aleluia. Ele foi enviado, e como já foi dito aqui, sobre o trono de Davi, haveria de reinar para sempre, e Ele reina para todos sempre, irmãos, aleluia. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso sumo sacerdote, louvado seja o nome do Senhor, e Ele é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2 diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então todos aqueles que aceitam esta palavra, o Senhor Jesus é o seu advogado. Não há mais acusação, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus e seguimos a Jesus, irmãos, tudo dentro desses contextos que aqui foram falados, sabendo que Ele é o Salvador, sabendo que Ele é o nosso professor, sabendo que Ele é o nosso Salvador, aleluia, sabendo que foi Ele que perdoou o meu e o seu pecado, nós ganhamos o direito, aleluia, quando nós o aceitamos, de ir morar no céu. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. E para finalizar, para concluir, quem é Jesus? Ou, o que é Jesus? Jesus, Ele é perdão. Jesus, Ele é a cura. Jesus, Ele é o descanso. Jesus, Ele é o nosso professor. Jesus, Ele é o conforto. Ele é o alívio. Jesus, Ele é o nosso alicerce. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Quero ver ler agora, né, irmãos? Aleluia. É lindo demais, irmãos, falar de Jesus. Ele é o nosso perdão. A palavra do Senhor em João 8, 10 e 11 diz que levaram até Jesus ali uma mulher pega no ato de adultério. E a palavra do Senhor aqui, ela nos mostra, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele faz uma pergunta para aquela mulher. Ele olha, não vê ninguém. E Ele diz: onde estão aqueles teus acusadores? A mulher diz que ninguém a acusou. Jesus responde: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Ele é o nosso perdão. Quando nós olhamos, irmãos, para essa atitude de Jesus, nós vemos o quanto Ele ama o pecador. O quanto Ele nos amou, irmão Lucas. Pastor Marco Antônio, no domingo, ele disse aqui que acompanhou o que Deus tem feito na minha vida. E
Eu me emocionei muito, irmãos. Sabe por quê? Nós às vezes ficamos perguntando para nós mesmos: será que eu estou no caminho certo? E às vezes quando nós ouvimos uma palavra simples, irmãos, essa palavra mostra para nós: você não é perfeito, mas você está no caminho certo. Você não é perfeito, mas você está no caminho certo. E quando nós olhamos essa palavra e vemos Jesus perdoando aquela mulher, nós lembramos do nosso pecado, dos nossos fracassos muitas vezes. Mas nós vemos aqui o amor de Jesus, o quanto Jesus nos ama, cumprindo a palavra do Senhor que está escrita em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é a cura. Lucas capítulo de número 7, nós vemos aqui falar sobre o servo do centurião. E aqui o Senhor Jesus, ele encontra um homem de muita fé. E aquele homem, quando ele fala para Jesus, Jesus diz que ia à casa dele, ele diz para Jesus: olha, eu não sou digno que o Senhor entre ali debaixo do meu telhado, mas o Senhor é mestre, e o Senhor falando, dando ordem, eu sei que algo vai acontecer, porque eu sou chefe, sou centurião, e quando eu digo para os meus servos faz, e eles fazem. Então eu creio que se o Senhor disser ser curado, ele será curado. E diz a palavra do Senhor aqui, no verso de número 10, do capítulo 7 de Lucas, que voltando para casa, os que foram enviados, acharam são aquele que estava enfermo. A palavra de Jesus tem poder. Na palavra de Jesus tem poder, irmãos, aleluia. E nós vemos que Jesus, ele é a cura. Ele não só era a cura, mas ele é a cura nos dias de hoje. E hoje nós vemos, irmãos, e podemos dizer que Jesus tem nos curado. Porque outrora estávamos enfermos e hoje o Senhor Jesus, ele nos trouxe a cura. Ele é o nosso descanso. Lembra de Lucas capítulo 8? Quando aquele endemoniado encontra com Jesus e o Senhor Jesus expulsa todos aqueles demônios. O que diz a palavra do Senhor no verso de número 35? Olha que lindo, irmãos. Ele é o nosso descanso. Ele é o meu descanso, ele é o seu descanso, aleluia. Se você estiver cansado, irmãos, esta palavra que eu vou ler aqui, ela nos dá aqui um ensinamento glorioso, de onde nós devemos estar, para descansar. E saíram, a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem, de que haviam saído os demônios, vestido em seu juízo. E onde ele estava? Assentado aos pés de Jesus, aleluia. Estás cansado? Venha aos pés de Jesus. Ele é o meu descanso e o seu descanso, aleluia. Ele foi o descanso para aquele homem naquele dia. Aquele homem foi liberto. E agora ele está vestido, ele está no seu juízo normal, e agora ele está onde? Nos pés do Senhor Jesus Cristo, aleluia, aquele ao qual havia dado a libertação para ele. E é o mesmo Jesus que deu a libertação para mim e para você, aleluia.
e é o mesmo Jesus, irmãos, que nós temos orado, e vai dar a libertação e o descanso para o jovem Pedro. Eu creio nisso, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio nesta palavra que eu prego, aleluia, que é a palavra do Senhor. Ele é o nosso professor. Lucas 10:39, aqui está falando de uma Maria. E onde esta Maria, ela estava assentada, irmãos? Ela estava assentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo as suas palavras. Porque a palavra do Senhor é ensino para nós, irmãos, aleluia. Ela era ensino naqueles dias para Marta, para Maria, para os discípulos de Jesus. Também ela é ensino para mim e para você nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo, Ele foi o professor, Ele é o nosso professor eterno, louvado seja o nome do Senhor. O conforto, irmãos, aleluia. A palavra do Senhor aqui, ela fala sobre, em João 11:32, fala sobre Lázaro. Ele havia morrido. E quando nós olhamos aqui para esta palavra, irmãos, Marta, ela faz uma indagação para o Senhor Jesus. E ela fala assim, que se o Senhor estivesse ali, o irmão dela não haveria morrido. Irmãos, quantas vezes nós achamos que está tudo acabado? Quantas vezes nós achamos que já não tem mais jeito, que as coisas é dali e vai de mal a pior. Mas quando nós vemos aqui pela palavra do Senhor, que Jesus, ele diz, tire a pedra. Aqui nós vemos, irmãos, que Ele consola o coração daquelas pessoas que ali estavam. Assim como Ele consola o meu coração e o seu coração. E nos traz esperança. Por isso o título, Jesus é a nossa única esperança. Ele é a minha esperança. Ele é a sua esperança. Jesus, Ele dá vida novamente àquele homem chamado Lázaro. A palavra do Senhor Jesus aqui diz no verso 35 que ele chorou. A palavra do Senhor também nos mostra que Marta e Maria, elas fizeram a mesma indagação. Porém o Senhor Jesus, ele pede para que eles mostrassem onde era o sepulcro. E o Senhor Jesus, ao chegar à porta do sepulcro, ele diz: tire a pedra, tirai a pedra. Se esta palavra, irmãos, não dá esperança para nós, não existe palavra que trará esperança para mim e para você. Porque a única esperança minha e sua se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança de Marta e Maria foram depositadas em Jesus. E quando Lázaro sai para fora, elas viram que vale a pena depositar toda a nossa esperança em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele é o nosso alívio. Mateus 11:28, um verso que eu sempre tenho citado e que eu gosto muito, onde diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é o meu e o seu alívio. Ele é o nosso alicerce. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo de número 7, irmãos, verso de número 24, que todo aquele que ouve ou escuta a palavra do Senhor e pratica, ele nos assemelha ao homem prudente,
que edificou a casa sobre a rocha. Então Jesus, Ele é o meu alicerce e o seu alicerce. Nele nós podemos ter a certeza que estamos bem firmados, irmãos. Virão os ventos, virão as tempestades, mas nós vamos prevalecer em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque isso é uma promessa do Senhor na minha vida e na sua vida. Então, por que falar de Jesus? Porque Jesus, Ele é o nosso Salvador. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio por mim e por você. Então por isso podemos dizer, eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu sirvo a Jesus, o meu Salvador. Jesus Cristo, Ele nos dá a oportunidade de vivermos aqui uma vida de vitórias. Amém, igreja? Nós podemos viver aqui uma vida de vitórias, porque Jesus, Ele nos dá essa esperança. E também nós estamos esperando aquele glorioso dia ao qual o Senhor Jesus chamará a sua igreja. E se nós não estivermos mortos, nós vamos subir com Ele nas nuvens, irmãos. Aleluia! A igreja do Senhor, ela será arrebatada. Então esta é a promessa que o Senhor tem para mim e para você. Então eu quero dizer para você, vale a pena perseverar. Vale a pena continuar firme. Vale a pena continuar sendo servos de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, para falar desse Jesus maravilhoso, para falar desse Jesus, que sempre será a nossa esperança. Amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Eu quero aqui orar juntamente com você. Aleluia. E que nós, irmãos, nesta oportunidade, nós possamos clamar, ora vem, Senhor Jesus. Que nesta oportunidade, eu e você possamos dizer para Jesus, perdoe os meus erros, perdoe as minhas faltas. Que nesse dia, irmãos, eu e você, nós possamos ter em mente que nós precisamos falar desse Jesus todos os dias da nossa vida e viver como Ele viveu, tendo esperança. Jesus Cristo, Ele viveu aqui, Ele passou por todas as situações, mas Ele venceu, para dar a mim e a você esperança. Amém, irmãos? Coloca as mãos sobre o teu coração agora e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor meu Deus, o teu povo reunido, Senhor, diante, Senhor, da tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, nós o louvamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome e estamos felizes, ó Senhor, e queremos cada dia mais conhecer Jesus, conhecer todos os passos que Ele deu, conhecer Jesus Cristo cada dia mais na sua intensidade. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude a caminhar, Senhor meu Deus, cada dia mais firme e a passos largos, Senhor meu Deus, para o céu, porque é para lá que nós queremos ir, e nós temos a convicção que nós só iremos para lá, se nós estivermos firmados cada vez mais em Jesus, que é a nossa rocha, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Pai, em nome de Jesus, Senhor,
que nós possamos firmar verdadeiramente a nossa fé cada vez mais em Cristo Jesus, e saber, Pai, que nós só iremos para o céu, sim, Senhor meu Deus, se continuarmos firmados nesta palavra, se continuarmos firmes em Jesus Cristo, Pai. Nos ajude, é o que eu lhe peço, Pai. Ajude o seu povo, ajude os teus filhos, Senhor, e que esta palavra, Senhor, ela não venha trazer comichões em nossos ouvidos, mas que nós tenhamos prazer em ouvi-las, ó Pai. Palavra, Senhor meu Deus, que vem diretamente do Senhor para os nossos corações. Ajuda-nos a cada dia, Senhor, e que possamos verdadeiramente permanecermos fiéis a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Pastor Marco Antônio, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Jesus é, Ele é o tesouro guardado, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Amém, glória a Deus. Jesus tem sido tudo para você? Amém, glórias a Deus, né? Estaremos encerrando, lembrando que amanhã, oração, né? Nós estaremos aqui reunidos, orando, e nesse período pela vida do Pedro e da Ruth, né, eu coloquei ali no grupo, em relação ao motivo da nossa oração, né? Que possamos aí interceder para que o Senhor ele traga a libertação completa na vida daquele casal, né? E muito em breve, em nome de Jesus, nós estaremos ouvindo o testemunho deles, um testemunho de libertação, um testemunho de vitória e um testemunho de nova vida. Amém, né? É isso que é o Evangelho, né? Boas novas, nova vida em nome de Jesus, amém? Então estejamos aqui amanhã orando e intercedendo pela vida de cada um deles e por todas as necessidades, certo? Já estão de pé, né? Eu ia falar assim, vamos ficar de pé? Já está tudo de pé. Então vamos orar, né? Eu quero convidar aqui a Suelen. A Suelen fez cirurgia segunda-feira, eu olhei e falei, o quê? Já está aqui? Glória a Deus, né? Então ela vai fazer essa oração, né? Final aqui, logo depois estarei dando a bênção apostólica. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar, né? Senhor, te agradeço, Senhor Jesus, por esse dia maravilhoso, por essa oportunidade de estar na sua presença, Senhor, por todas as curas que tem derramado, Senhor, nos seus servos, Pai. Te louvo e te agradeço grandiosamente, Pai, que o Senhor possa alcançar mais e mais, Senhor Jesus, os seus filhos, Pai, derramando a sua unção e o seu poder, Pai. Nos leve embora para casa, Pai, na sua graça, e nos acompanhe, Senhor Jesus, a todo o tempo. Amém. Amém. Levante suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, e digamos amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.